Glória a Deus. Bom dia, amados e queridos irmãos, a paz do Senhor, aqui quem vos fala mais uma vez é o seu amigo em Cristo, pastor John, e mais uma vez nós estamos aqui para dar continuidade a essa programação, Hora da Verdade. Nós estamos felizes por poder estar aqui, mas por outro lado também estamos um pouco tristes, sendo esse o último dia que nós estaremos aqui, estaremos vendo um novo horário, se Deus assim permitir, futuramente. Tem sido difícil para a gente poder atender esse horário por conta dos trabalhos, das atividades que nós temos, as nossas responsabilidades como pessoa, como pai, e tem sido difícil para a gente esse horário. Mas eu quero aqui agradecer você, amado e querido ouvinte, participante do programa Hora da Verdade, a Lu, que sempre está aí na sonoplastia nos ajudando, e querendo Deus, em breve nós estaremos aqui num outro horário, em uma outra oportunidade que nós iremos estudar para a glória do nome do Senhor. E eu quero, como de praxe, já começar orando por você, pela sua vida, pela sua família. O programa hoje será um pouco mais triste, para mim, por conta de tudo isso, mas Deus sabe de todas as coisas. Hoje, como eu havia prometido, eu vou sortear um livro de bibliologia. Eu falei que era de angelologia, mas eu julguei mais necessário ser o de bibliologia, e você vai poder saber a origem aí, quando foi escrito, quantos livros compõem o cânon, o seu termo Bíblia, a compilação da Bíblia, tá bom? A utilidade da Bíblia. Nós temos aí muitos temas que você irá aprender, a utilidade, a mensagem da Bíblia, os capítulos e versículos, abreviaturas, curiosidades bíblicas, divisões, enfim. Para você que quer estudar e quer aprender, será um grande, um grande recurso, É do ITEP esse livro, é a escola teológica que nós fazemos, aí o pastor Aniel é o presidente, é o reitor dessa faculdade aí, tá? O ITEP, e é uma benção. Então nós vamos sortear esse lindo livro aqui de bibliologia para você depois aí, que participar. Querido Deus e eterno Pai, em nome do teu Filho Jesus, nesta manhã nós estamos aqui através da Rádio Novo Cântico, mais uma vez, para glorificar e enaltecer o teu nome. Eu venho orar pelo cansado, pelo sobrecarregado, pelo oprimido. Eu venho orar pelos doentes, pelos enfermos. Eu venho orar por aqueles que necessitam das minhas orações, e não só das minhas, mas de muitos, meu Deus e meu Pai, que compõem o reino espiritual invisível espalhado sobre todo o mundo na face desta terra. A nossa oração de gratidão pelos dias que passamos aqui, pelas vidas que foram edificadas, a nossa gratidão ao Senhor por todo o cuidado, por todo o carinho que o Senhor tem nos dado. Nós não temos palavra para agradecer ao Senhor, mediante a todas as maravilhas que o Senhor tem feito na nossa vida. E isso não só acontece conosco, mas tem acontecido na vida daqueles que verdadeiramente têm empreendido no reino do Senhor, ou seja, se esforçado. Não que seja meritório, o Senhor nunca é meritório, mas por certo há exemplos bíblicos de pessoas que se esforçam, que se dedicam, que fazem por viver o evangelho de verdade, o evangelho puro, santo, Senhor meu Deus, e esses por sua vez acabam sendo recompensados por sua fé, recompensados por acreditar na sua bondade, na sua soberania, na sua grandeza. Que o Senhor abençoe cada contribuinte desta programação, os patrocinadores, meu Deus e meu Pai, pelo período em que nos beneficiaram aqui, e por certo, talvez, voltando, eles irão nos beneficiar de novo. Uma programação de uma grande audiência, não só através da Rádio Novo Cântico, mas das redes sociais. Essa rádio que tem alcançado a família itapirense e muitas outras famílias em muitas outras localidades. Que a mão do Senhor esteja sobre nós, sobre a Assembleia de Deus Ministério Dinamis, Senhor, sobre a vida da Luz, sua família. Eu quero, Senhor, orar por aqueles que estão cansados, por aqueles que estão doentes, por aqueles que perderam seus entes queridos, por aqueles que estão tentando se manter vivos, meu Pai, Senhor, na obra do Senhor, Senhor, precisando de recursos, que o Senhor visite o campo missionário, que o Senhor visite aqueles que se dispuseram a ir, abandonando seus empregos, abandonando, Senhor, meu Deus, a sua própria vontade para tomar a cruz e seguir os seus passos, e esses serão maiores galardoados no reino do céu. É bíblico, é recompensa, é meritório. Nessa questão é meritório, porque só ganha quem faz. Eu não estou falando da salvação, e o Senhor sabe disso. Eu estou falando de, meu Deus, galardão. E o galardão é meritório.
A pessoa trabalha, a pessoa se esforça, e quanto mais a pessoa faz, mais ela terá do Senhor para receber, meu Deus, no céu de glória. Mas a salvação é algo que o Senhor nos fornece gratuitamente, algo a qual não merecemos, não somos dignos, mas o Senhor tem nos dado por tua graça, por tua bondade e misericórdia. O Senhor é maravilhoso, Senhor. Eu te agradeço nesta manhã, esteja conosco aqui, visite a cada ouvinte, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, é o que eu te peço e te agradeço, Senhor. Amém. Queridos, vamos ler um texto aqui, 2 Timóteo, capítulo de número 4 e o versículo de número 1. Não é o texto que eu irei pregar nesta manhã, tá? Não é o texto que eu irei pregar nesta manhã, mas eu quero aqui compartilhar com vocês esta leitura bíblica. Lembrando você que hoje é o nosso último dia aqui nesse horário, tá? Talvez aí mais para frente a gente volte. Lembrando que nós vamos sortear aqui um livro de bibliologia do ITEP, tá bom? Instituto esse ao qual nós fazemos parte, que tem como reitor aí pastor Aniel Cruz, tá bom? E é um livro maravilhoso para você que queira aprender Bíblia, para você que queira crescer na graça e no conhecimento, irá lhe ajudar tremendamente no seu entendimento das Sagradas Escrituras, e quem sabe você acaba se interessando pelo curso aí e vai ser uma bênção em nome de Jesus. Então vamos ler, meditar em 2 Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 1. Diz assim: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Pregue a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão ou sofrerão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas, a genealogias intermináveis aí em algumas traduções. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o bom trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Então, o apóstolo Paulo falando aí da sua segunda prisão em Roma, a primeira era domiciliar. Nessa ele já está sendo oferecido por sacrifício de libação, e ele está perto do seu martírio agora, e ele vai dar as últimas instruções ao seu filho na fé, o jovem Timóteo, que possivelmente também foi um dos pastores da igreja ali em Éfeso. Esse jovem que está sofrendo pela sua timidez, por algumas enfermidades que trazia em seu corpo, pela sua fragilidade, enfrentando tanto dificuldades externas, porque esse período já é o período aproximadamente em que Nero já está perseguindo os cristãos aí, e também as dificuldades internas, tendo que lidar com a falsa religião, tendo que lidar com pessoas que estavam inseridas dentro da igreja ali local e que estavam transtornando a fé de alguns irmãos. Então o apóstolo Paulo exorta-o. A palavra aqui, quando ele diz assim, conjuro-te, no seu original, ela tem como melhor entendimento, eu ordeno-te, tá bom? Eu ordeno-te. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo ao jovem Timóteo, ordenando que fizesse, a sua parte, trabalhando fielmente, e falando acerca da volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele deveria o quê? De pregar a palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Jesus estava às portas aí, está às portas na verdade. E o apóstolo Paulo diz a ele, pregue a palavra em tempo e fora de tempo, porque nós estamos vivendo esses dias em que o apóstolo Paulo exortou o seu filho Timóteo na fé. A doutrina aqui, querido, é o ensino e a educação do evangelho, tá? A doutrina aqui são os mandamentos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, já estabelecido nas Sagradas Escrituras. E o apóstolo Paulo diz que chegaria dia em que as pessoas elas teriam comissão nos ouvidos, coceira, não suportando mais a sã doutrina, não querendo mais ouvir a verdade do evangelho, uma verdade libertadora. Porque, na verdade, o que liberta a pessoa é o poder do evangelho, Não é a persuasão, não é as nossas habilidades, as nossas técnicas que adquirimos
ao longo dos anos em que vamos estudando a filosofia, a teologia e todo o segmento teológico aí que os irmãos já sabem, não convém aqui ficar tomando tempo para falar desses assuntos. E então o apóstolo Paulo fala para nós que haveria de chegar esse tempo, um tempo que eles não suportariam mais, eles não teriam estômago suficiente para ouvir a verdade, porque a verdade ela é confrontadora. Nós não podemos esperar que as pessoas elas aceitem Jesus com uma mensagem como se, de fast food, né? O que é fast food? É uma comida rápida, é uma comida instantânea, que você pode comer ali, é um lanche, né? Rapidinho, e aquilo ali você come e só vai trazer problemas de saúde, tá? Estou falando em termos agora biológicos. Você vivendo de fast food, comida rápida, você vai ter problemas de saúde, porque não há nutrientes, né? Não há propriedades que lhe deem sustentabilidade, e futuramente você vai incorrer aí em muitos problemas. E na vida espiritual não é diferente. Nós não podemos esperar que as pessoas elas aceitem Jesus com palavras falaciosas, mentirosas. Não podemos esperar que as pessoas elas venham para a igreja por filosofias vãs, né? E genealogias intermináveis, como o apóstolo Paulo já advertiu em outro contexto também. As pessoas elas precisam ter consciência de que são pecadoras. As pessoas precisam ter consciência de que elas precisam se arrepender de seus pecados. É claro que a vida com Cristo, ela tem os seus benefícios, as suas bênçãos, que não é mérito, mas ele assim o outorga àqueles a quem ele recebe, porque ele se manifestou para desfazer as obras do diabo, e a Bíblia diz que a Bíblia nos fala que a bênção do Senhor ela enriquece, ela não acrescenta dores, mas nós precisamos levar em consideração que o evangelho de verdade, ele é um evangelho de sofrimento, ele é um evangelho de luta. Nós temos N exemplos, N textos que poderíamos citar, dentre eles no próprio contexto aqui no capítulo 2, nós vamos ver no versículo 13, se formos, a Bíblia diz para nós, que nós vamos enfrentar essas dificuldades, né? Capítulo 3 de 2 Timóteo 12. Ora, todos quanto querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. O próprio Cristo em Mateus, capítulo de número 4, capítulo de número 4, deixa eu ver aqui certinho, para não falar coisa da minha cabeça. Às vezes a gente gosta de citar versículo de cabeça, tem tantos versículos, né? Mas é bom às vezes a gente ler, a gente precisa ler. Capítulo de número 5 aí, as bem-aventuranças, o versículo 11 diz assim: Bem-aventurados sois vós, quando por minha causa vos injuriarem, perseguindo, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Também temos aí o Evangelho segundo escreveu João, o Evangelho de Jesus segundo escreveu João, capítulo de número 16, versículo 33, né? No mundo tereis aflições, né? Essas coisas eu vos digo para que em mim tenhais paz, mas no mundo tereis aflições. Então, a Bíblia está repleta de textos e contextos, né? Que falam das dificuldades, né? Que falam das muitas perseguições, das muitas lutas, dos muitos desafios que nós enfrentamos a cada dia como cristãos, como servos de Cristo Jesus. E há pessoas que não conseguem entender isso. E esta pandemia, ela tem revelado de fato aqueles que verdadeiramente querem, de fato, servir a Deus, né? Eu sei que, como eu disse, teremos vitória, já somos vitoriosos, não vamos vencer. As pessoas têm o hábito de dizer assim, nós venceremos, nós não venceremos, nós já somos vitoriosos. Quando Cristo morreu e ressuscitou daquela cruz, ele já nos garantiu a vitória. Nós não somos um povo que estamos lutando pela vitória. A vitória já foi conquistada, né? Nós vivemos ela a cada dia, todo momento que nós estamos respirando, que nós estamos nos alimentando, nos movendo. Quando nós nos sentamos à mesa com a nossa família para tomarmos uma refeição e damos graças a Deus, nós estamos ali desfrutando dessa vitória, porque caso contrário nós estaríamos perdidos, caso contrário nós não teríamos nada, né, para agradecer a Deus, e obviamente que não é assim, nós temos muito que agradecer a Deus, porque já fomos recebidos em Cristo Jesus e temos vivido essa vitória. Então o apóstolo Paulo, ele dá N exemplos aqui, que nós sofreríamos perseguição, e o apóstolo Paulo está exortando a Timóteo a pregar a palavra, quer ouçam, quer deixem de ouvir, como foi também no livro
de Ezequiel, quando Deus o orientou dizendo, olha, pregue a palavra, quer ouçam ou quer deixem de ouvir, porque é casa rebelde. Então há muitas pessoas que vão se opor à fé cristã, há muitas pessoas que vão se opor à sua maneira de pregar, à sua maneira de ser. Por exemplo, pastor John, agrada a alguns e não agrada a outros. Alguns acham a programação uma bênção, entendem a eficácia dessa programação, e outros, por sua vez, talvez entendam que poderia haver mais. Eu não sei o que é ser humilde, né? Questão de palavras, eu não entendo, mas deixa isso daí para lá. E a Bíblia diz que se recusarão a dar ouvidos à verdade, né? Entregando-se às fábulas aí. E por que é que isso vai acontecer, pastor John? Por que é que isso vai acontecer? Por conta do mundanismo. Por conta do quê? Por conta de falta de fervor espiritual, por falta de intimidade com Deus. Os cristãos hoje, em geral, não estão orando mais. Os cristãos hoje, em geral, eles estão vivendo de palavras que satisfaçam suas vontades, seus egos, seus orgulhos, né? O seu desejo próprio, né? São pessoas, às vezes, boas, pessoas abençoadas, mas que têm essa dificuldade de serem confrontados, né? De serem atingidos pela palavra de Deus. Na minha criação, na minha formação, eu sempre me senti feliz quando Deus me exortou, porque eu coloquei em minha mente, eu inseri em minha mente que o fato de Deus muitas vezes me cobrar é porque Ele me ama. Eu me sentiria preocupado se Deus não me cobrasse. Se não percebam alguns acontecimentos. Os filhos de Eli, né, Ofni e Finéias, Deus não havia divertido eles, Deus não havia falado com eles acerca de arrependimento, pelo contrário, quando Deus veio, Ele já veio com a sentença, dizendo que iria matá-los. Assim foi com os filhos de Arão também. Então a minha preocupação não é quando Deus está exortando uma pessoa a uma mudança, como Ele fizera com Davi, como Ele fizera com Saul também. Percebam que Deus exortou Saul ao arrependimento, a que Saul mudasse, mas a arrogância não o permitiu. Então é sempre bom quando Deus ele fala conosco, isso demonstra zelo, isso demonstra atenção, carinho. Eu não vou dizer preocupação, porque preocupação, ao meu ver, é claro, embora seja uma linguagem humana, é um sentimento de alguém que é impotente. Por exemplo, eu estou preocupado, porque eu não posso resolver. Então eu não falo que Deus tenha preocupação, eu digo que Deus tem zelo, eu digo que Deus tem carinho, porque preocupar é algo que a pessoa não pode fazer. Então se preocupa por quê? Porque não pode realizar nada. Mas voltando ao assunto, querido, Deus ele tem zelo pelo seu povo. Deus ele tem o interesse de honrar o seu povo. E nós chegamos nesse momento das Sagradas Escrituras em que as pessoas elas procurarão ambientes que satisfaçam suas vontades, que elas não se sintam cobradas, que elas não se sintam atacadas pela palavra, porque na verdade a palavra de Deus, quando recebida com amor, com entendimento, ela visa o crescimento, o amadurecimento. E por sinal, Deus não fala com quem Ele não tem interesse, querido. Se Deus está falando conosco para que haja uma mudança, é porque Ele quer nos usar, Ele quer o nosso desenvolvimento, o nosso crescimento. Deus não nos fala nada para nos humilhar, para nos matar. Eu não estou dizendo em condições de pecado deliberado, tá? Porque nesse contexto Deus humilha sim, Deus ele aponta, Deus ele mostra o erro da pessoa sim, com o intuito de restaurá-la, mas ele envergonha sim, Deus ele revela o que está em oculto, isso é bíblico. Eu estou dizendo num contexto em que você é filho, e quando Deus ele exorta, né, através das Sagradas Escrituras, a ter um comportamento diferente do que você está tendo, é porque Deus tem o interesse de lhe restaurar, é porque Deus tem o interesse de amadurecer você, para que você venha ser útil na obra do Senhor. E o apóstolo Paulo estava falando a Timóteo que ele deveria de corrigir, de repreender e exortar na sã doutrina, porque chegaria esse determinado tempo em que as pessoas não mais sofreriam a sã doutrina, né? Há igrejas, inúmeras igrejas hoje, para todos os gostos, para todos os estilos, para todos os comportamentos, né? Mas nem todas elas são de Deus, nem todas elas estão fazendo a vontade do Senhor. Há quem tenha dito isso, em muita maioria, teólogos, né? Que a Bíblia é a mãe de todas as seitas, a Bíblia é a mãe de todas as heresias. Porque se você for em qualquer religião, todas elas terão uma base bíblica, embora de maneira distorcida,
tá? Embora de maneira distorcida, não de maneira a seguir o seu texto, o seu contexto, fazendo a sua exegese épica, geográfica, cultural, tá bom? Respeitando os seus abismos literários, né? Para que ocasião, mas a Bíblia é, tá? Então, muitas seitas que surgiram aí se baseiam em quê? Em textos isolados da Bíblia Sagrada e acabam por fundar aquela seita, aquela religião. Então nós não podemos pensar que porque aquela igreja A ou igreja B está cheia, seja ela de qual segmento, cristã, protestante ou não cristão, protestante, né, de qualquer segmento, Deus está lá, e Deus não está em todos os lugares, tá? Deus não está em todos os lugares. Deus não pode quebrar princípios. Deus, ele estabeleceu uma palavra, e esta palavra é a palavra que Deus trabalha através dela, se revelando através dela, se mostrando através dela, enfim. Então eu vou deixar você com essa palavra aí, porque essa palavra hoje é uma palavra devocional, de introdução, né, introdutória. Depois nós estaremos meditando um pouquinho num outro contexto aí que eu queria compartilhar com vocês, mas fazendo a abertura dessa programação aqui, eu optei por escolher esse texto justamente, propositalmente, para os dias atuais em que nós estamos vivendo, em que as pessoas elas querem ser os seus próprios líderes, em que as pessoas querem, não querem mais ouvir a verdade. Essa é a verdade, não querem mais sofrer a sã doutrina, né? E a sã doutrina, ela cobra da gente, tá? Paulo diz para ele exortar, e exorta na doutrina, né? O aspecto positivo da pregação, do ensino, da educação. E é isso que nós precisamos aqui fazer. Nós precisamos estar atento a essas escrituras, porque é elas que nos farão aí bem-aventurados. São as escrituras que nos levarão ao reino dos céus. Então eu quero aqui hoje já dizer para você, participe aí. Hoje nós vamos estar sorteando, né, um livro de bibliologia do ITEP, tá aí, ó, escola essa que nós fazemos parte, escola essa que nós temos ali na igreja também. O seu reitor é o pastor Daniel Cruz, tá bom? Também fundador, presidente aí do ITEP. E hoje eu vou estar beneficiando você com essa obra de arte aqui, essa maravilha, e vai ser benção. Hoje é o nosso último programa aqui, tá bom? Nesse horário. Quem sabe futuramente Deus nos venha prover uma outra oportunidade. O horário está difícil para mim por causa do trabalho. Vocês sabem que é horário de almoço, eu não vivo aí em tempo integral. Deus abençoe, querido. Nós não vivemos em tempo integral na obra do Senhor, nós trabalhamos, né? Então nós precisamos aí ganhar o sustento da nossa família e também, né, dar continuidade à nossa vida. Então fique com essa palavra. Eu quero aqui, ó, louvar a Deus, minha tia Angelina, tá? Ela oferece para a sua neta Maiara, que está fazendo aniversário. Feliz aniversário, Maiara, que Deus abençoe, tá bom? Hoje o hino é Crente e a Crente Palmeira. Deixa abraços para mim. Deus abençoe para minha família. Deus abençoe tia Angelina. Pode ter certeza que nós já vamos ouvir aqui logo em sequência. E estamos oferecendo aí, então, para a Maiara, que está fazendo aniversário. Também a Andréia Godoy deixa para a meditação o Salmo 20. Estarei lendo aqui, Andréia. Está triste por seu último programa. Eu também, viu, André? Eu também, tá? Mas Deus sabe de todas as coisas. Eu sei que para muitos vai fazer falta essa programação, né? Embora tenha muitas programações aí que ajudam aí, mas eu sei que vai fazer falta, né? Principalmente para aqueles que são sinceros, principalmente para aqueles que gostam da verdade do Evangelho, né? E a gente veio com uma proposta de programação diferente. Se Deus tiver que salvar, libertar, é Ele quem o faz por meio do seu Espírito, né? Não é porque nós falamos isso ou aquilo. Toda quinta fica no aguardo da programação. A senhora me deixa um pouco mais triste. Feliz com a senhora e triste por deixar a senhora triste agora, não tendo mais essa programação nesse horário. Mas não é definitivo, né? Quem sabe Deus nos dê condições. O problema talvez seja as condições mesmo de estar aqui. Tá bom? A Bianca também oferece o hino Raridade para toda a família Marques. Deus abençoe aí a Bianca. Eu quero agradecer nossos amigos também das redes sociais aí, Presbítero Luiz, Deus abençoe, Thaís, nossa, meu amigo Batoré, evangelista Jonathan Moraletti. Quero agradecer aos irmãos aí da Laje, colocamos a Laje em Mojimirim, agora eu acredito que até o final do ano a The Dynamis em Mojimirim estará inaugurada. Estou falando uma perspectiva de fé. Nós não temos todos os recursos, mas a parte mais complexa
já foi feita, que era a laje, que era um valor bastante, né, alto para que nós pudéssemos aí pagar, e graças a Deus tá tudo certinho. Agora falta passar a fiação, colocar os vidros, e o resto a gente depois vai conquistando. O importante não é a estética, né? Não é colocar piso, não é pintar, tendo condições de poder cultuar, para nós já é o suficiente. Juliano, não sei quem é o Juliano Marcos, um abraço aí, Deus abençoe, né? O Hugo, o evangelista Hugo, meu amigo pastor Selner, Deus abençoe sua vida, o Douglas, Luiz, hoje nosso aniversário de casamento, meus parabéns, que Deus abençoe essa união aí, que as muitas bênçãos do Senhor estejam sobre você e sobre a sua esposa, sua família, você sempre ligadinho conosco aqui, né, nos prestigiando, e é uma alegria. Edmilson e Érica, Deus abençoe, Érica. Amanhã, lembrando que tem culto ali na casa do nosso irmão Edmilson, a irmã Érica, ali na rua Marcela Avancini, no bairro do Estorlupo. Você é nosso convidado a estar ali. A Tânia Sampaio, Deus abençoe. A irmã Tânia também está aí. A paz do Senhor, pastor, Deus abençoe. Então, queridos, passando aqui para avisar que hoje o último programa do programa Hora da Verdade aqui na Rádio Novo Cântico, nesse horário aqui. Quem sabe futuramente nós voltemos aí com outro horário. E deixa uma mensagem para a gente, né, acerca dessa programação, o quanto ela foi útil ou não para você, se beneficiou ou não. Tem que ter coragem, né? A gente estuda, né? A gente estuda, e graças a Deus por poder estudar hoje. Não era um privilégio nosso na nossa infância, muito conturbado, uma adolescência muito conturbada, e hoje pagamos o preço por isso. Mas hoje corremos atrás. E uma das informações que eu recebi esses dias fazendo um curso de português, de uma professora de português, na verdade, é que boa parte, isso é estatística, viu, irmão? Não é cristã, é estatística em geral. Boa parte da população votam ou estão inseridas dentro de comunidades para se sentirem aceitos. Boa parte da população não tem voz ativa, não fala o que pensa. Talvez seja esse o motivo pelo qual, para alguns, o pastor John pareça ser altivo, ou pense ser uma igreja melhor, ou uma programação melhor. Eu nunca disse isso aqui. Quem acompanha os vídeos, né, porque estão gravados, sabe que nós falamos que não há igreja perfeita, que nós anunciamos que não há pastores perfeitos. Todos nós cometemos erros. E uma das coisas que eu não tenho em meu coração é prepotência de achar que a nossa igreja ou que nós somos melhores do que outros líderes. Agora, uma coisa que nós temos em mente é que nós viemos aqui para pregar a verdade do Evangelho. Uma coisa é se falar sobre a verdade. Quando eu leio de Gênesis Apocalipse, eu estou falando sobre a verdade. Mas o problema é a interpretação da verdade, né? A maneira como se aplica essa verdade, que é o grande problema que muitas vezes eu acabo aqui questionando, atacando, e de maneira enérgica, porque eu não tenho dificuldade com isso, viu, irmãos? Eu nunca tive dificuldade com isso, não vai ser agora. Jesus falou para mim que a minha caminhada não seria fácil, então eu não tenho dificuldade com isso, de falar o que eu penso, de falar o que eu sinto, porque como eu já disse, fazendo um curso agora, eu aprendi mais uma, né? E é uma verdade, muitas pessoas, para não serem excluídas, para não ficarem isoladas, elas podem até não corroborar, mas elas não opinam, então elas vão pela maioria. Esse não é um problema que eu tenho. Até pregando no domingo, falando de algumas características acerca do contexto de Josué, capítulo de número 1, uma das vertentes ali de interpretação que eu citei, deixa eu ver se está aqui para que eu não fale nenhuma besteira. Não, está na outra Bíblia minha. Eu estava falando que nós temos que ter opinião. Nós temos que ter opinião. E opinião é uma coisa que as pessoas não estão tendo mais. A Tânia está dizendo aí, o último, nossa, que triste, eu gosto muito do programa, eu fico feliz. Pena que não agrada todo mundo, viu, irmã Tânia? Não agrada todo mundo. Mas eu não posso fazer nada. Eu não posso fazer nada, eu estou saindo por outros motivos, Deus sabe que está corrido, mas eu não posso fazer nada. Mas, infelizmente, tem pessoas que falam que o pastor John é arrogante. O pastor John vem aqui falar, só ele que sabe. Então, não posso fazer nada. Então, eu tenho que aceitar a opinião de cada um. Aceito crítica, por isso que eu estou feliz, porque as críticas me fazem rever os meus conceitos. Eu sou muito assim dessa opinião. Inclusive, essa semana eu tive uma reunião com a igreja e eu falei, irmãos, eu preciso mudar em alguns aspectos. Eu não deveria, né? Não é, como que eu posso colocar a palavra aqui? Não é o que todo mundo faz, mas eu me coloco à prova sim. Eu faço questão de saber o que pensam de mim. Teve uma certa feita, estando ali no Brás, na antiga denominação, e eu fiz uma lista de perguntas acerca da igreja,
acerca da minha pessoa, como que as pessoas me viam. E eu disse, se você não quiser pôr o nome, não ponha, né? Não põe, para que eu possa, né, analisar o seu questionário sem que você se sinta ofendido, sem que eu cite o seu nome. Alguns colocaram o nome e eu garanto para você, foi 99 positivo, tá? Eu tive ali uma ou outra pessoa que falou de uma ou outra coisa, mas enfim, continuou na igreja, se agradava de tudo que a igreja fazia. E eu faço isso. Eu acho que é importante que você saiba como que as ovelhas se sentem. Mas há pessoas que não têm coragem, porque talvez elas vão se decepcionar, se frustrar ao saber que as suas ovelhas pensam A ou pensam B dela. E é preciso que as pessoas saibam o que as ovelhas pensam. Pastor José Roberto, deixa um abraço para o pastor John. Pastor José Roberto, Deus abençoe o senhor, sua casa, sua família, a igreja onde o senhor pastoreia, né? Aí, Jesus Água Viva, que Deus abençoe. A Rose, ela pede oração para... Louva a Deus pelo programa e crê que vai voltar. Amém, Rose. Deus abençoe. Eu conheço algumas Roses, eu não sei qual Rose que é, mas eu agradeço você. Tenho algumas Roses aqui em mente, tá? Muitas irmãs aí. E Deus abençoe a Rose aí. O Edson também oferece para todos os ouvintes. Então, que Deus venha abençoar vocês aí. Hoje o programa vai ser um pouquinho mais diferente. Não sei se todo mundo vai ficar aí na live, tá? Embora a gente vai fazer o sorteio aí do livro, né, de bibliologia, tá bom, para vocês. A Rose da Assembleia do Cubatão, Deus abençoe aí, então, a irmã Rose, bênção de Deus. Então, irmãos, a live hoje, ela tem uma diferença do que nós estamos acostumados. Geralmente a gente começa aqui, já programa, orando, e vai para o texto bíblico, e fica aqui 1 hora debatendo textos e contextos, falando de assuntos, né? O programa Hora da Verdade. Hoje é um programa mais de despedida, mas vai ter uma palavra aí final para você. Daqui a pouquinho a gente já vai começar a levar uma palavra ao coração de vocês. Deus abençoe Diácono Jonathan ali de Mojimirim, meu amigo. Douglas também, Diácono Douglas ali de Mogi Guaçu. Nem todo mundo está pronto a ouvir a verdade, porque muitas das vezes a verdade dói. Na verdade ela não deveria de doer, né? A pessoa que está em crise, como eu já disse, isso é um fato, Douglas, não estou discordando. Mas nós deveríamos de recepcionar a palavra de Deus com mais amor, com mais carinho. Eu, por muitas vezes, tenho muitas experiências assim, muitas, em que a igreja estava lotada, repleta, tanto nas igrejas que eu pastoreei, quanto nas que eu tive a oportunidade de pregar. Após pregação, pessoas enaltecendo o meu eu. Porque Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai fazer aquilo. E eu fazendo prova de Deus em determinados contextos. E eu sabia que não era Deus falando comigo. Quando chegava na igreja, eu falava para os irmãos, o que vocês acharam? Nossa, pastor, Deus falou o que o senhor falou. Não foi Deus, irmão. Não foi Deus que falou. Toda a profecia de Deus é seguida de exortação. Quando foi Deus que falou comigo? Quando Deus, uma certa feita, ele falou sobre tudo que ele tinha para fazer na minha vida, como eu já vinha ouvindo há muitos anos, né? E estava vivendo isso, que ia levar eu para fora do país, que ia fazer isso ou aquilo. Porém, houve um momento na profecia que Deus disse assim, porém, tu tens buscado pouco a minha presença, né? Sinto saudade, né, dos momentos em que você descia pela madrugada, em que você continue a se humilhar. Eu chorei naquele momento, eu fico até sensibilizado, porque era Deus, porque eu sabia que eu não estava naquele mesmo ritmo, com aquele mesmo propósito, com aquela mesma vontade. Então Deus estava me exortando, relembrando aquilo que Ele tinha na minha vida, mas para que aquilo viesse a acontecer naquela ocasião, eu precisava continuar tendo as mesmas atividades, a mesma comunhão, o mesmo fervor, o mesmo desejo pelas Escrituras, e eu não estava tendo mais, eu estava perdendo aquele fervor espiritual. Então, tem muitas pessoas que se iludem quando vêm profetas e ficam falando acerca. Por isso que eu falo que ninguém me conhece a não ser minhas ovelhas. Por isso que eu falo, as ovelhas do Senhor que eu cuido. Porque acha que eu me levo fácil. Eu não levo, irmão, não sou orgulhoso. Quem me conhece sabe, já cheguei a desmascarar profeta, pregador em cima do altar, pregando heresia, congresso cheio. Falei, não é Deus, tá fora da Bíblia. Não é com a intenção de humilhar ninguém, não. Eu não sou um cara que sou levado por movimento, por palavras de autoajuda, de que Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo. Isso é consequência. Se Deus fizer, não estou dizendo isso por causa do louvor, Ele é Deus se Ele não fizer. O importante para mim é que eu produza frutos dignos de arrependimento, é que eu possa um dia estar diante dEle, né, e sendo por Ele galardoado de poder estar lá. Eu não me iludo com altar, eu não me iludo com igrejas, com convite de pregação. Agradeço a Deus por tê-los,
né? Agradeço a Deus por ainda ter muitos convites, muitos eu não posso nem atender. Agradeço pelos amigos que têm a humildade de me ouvir com tanta bagagem que dispõem e muitas vezes me chamam, né? Sendo eu bem mais simples do que muitos pregadores que tem por aí. E eu sou esse cara aqui, eu não ligo. Então, mas agora, se tem uma coisa que eu não aceito é barganhar um evangelho. Não barganho, prego incisivamente aqui na rádio, vou continuar pregando, não mudo. O que eu prego na rádio, eu prego na igreja. Então, quem não conhece a igreja, pensa que eu venho aqui só aqui na rádio. Não venho, a mesma pregação que eu prego aqui, com o mesmo contexto, com a mesma visão, eu prego lá no altar da igreja onde eu pastorei. Eu não tenho dificuldade de falar a verdade, não tenho... mas achar, não acho nada de ninguém. Eu prego as escrituras, faço uma análise daquilo que eu vejo, estudo também, vejo outros pregadores pregar, então eu não estou pregando uma heresia, não estou pregando para atacar ninguém, estou pregando o que a Bíblia ensina que deve ser pregado. As igrejas como a nossa e algumas igrejas mais conservadoras aqui em Itapira, vai sofrer daqui para frente, vai sofrer, vai perder muita gente. Vai perder muita gente, por quê? Porque as pessoas vão procurar igrejas que agradem elas, que satisfaçam. E por certo, pasmem, elas vão se sentir hiper à vontade. Super à vontade. Por quê? Porque elas vão estar comendo, bebendo. Eu ouvi pessoas dizendo assim, mas Deus é na minha vida. Olha, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho... o ímpio também tem, o descrente também tem. Deus não pode ser caracterizado ou medido na vida de alguém pelo que ela tem e deixa de ter. Agora, é claro que pelos frutos, sim. Pela comunhão, sim, porque é os frutos que evidenciam, né? É o seu dia a dia, né? O seu convívio com as pessoas, elas poderão, então, fazer uma análise bíblica se a sua conduta, né, corrobora com aquilo que as Sagradas Escrituras exigem. Então, isso sim. Agora, bens materiais é iludir alguém que acha que Deus é na vida de alguém porque alguém tem e o outro não tem. Lázaro morreu mendigo, cheio de chaga. Mas é um único texto, mas foi Jesus quem falou. E ele deu nome, se era uma parábola, ele não daria nome. Alguns acreditam que foi uma história, um fato verídico. Mas ainda que fosse algo como as parábolas que Jesus elencou para poder falar ali, ele estava transmitindo verdades espirituais, né? Aí, ó, arrogância, a Tânia está dizendo aqui, arrogância é diferente de seriedade com a palavra de Deus. Mas enfim, é verdade que confronta muitas vezes não é bem aceita. Muito bem, irmã Tânia. A irmã Tânia foi ovelha nossa, né? Hoje está lá com o pastor Márcio, uma bênção. Tem um esposo, um excelente obreiro, né? Diácono Fábio aí, uma bênção também de Deus. E sabe os pega que a gente tinha lá, né, irmã Tânia? E nunca deixou de obedecer, sempre esteve lá. E sabe como o pastor John é como pessoa. Eu falo mesmo, eu falo. Enquanto dá para caminhar junto, também se não dá. Então a gente não fica, a gente ama, a gente respeita, a gente honra. Agora passar a mão não dá. Não dá para passar a mão em muitas coisas que a gente vê aí. Ivanildo, Deus abençoe. Ivanildo é lá, evangelista lá do Paraná. Pensa numa lanchonete top que ele tem lá, um lanche de costela maravilhoso. Saudade, viu? Faz 3 anos já que eu não vou no Paraná, hein? Mas um dia eu volto aí. Agora tá pastoreando, tá difícil. Então, ó, o programa já tá quase indo pro final. Eu aqui brincando com vocês. Um programa hoje só de entretenimento, mas trazendo verdades aí para vocês. Então, quem não nos conhece, imagina horrores, mas quem convive, irmão, defende. Quem convive não sai. Eu tenho gente comigo aí há mais de 12 anos, 13 anos, mais 15 anos já, porque 12 eu estava só na outra denominação, tá comigo desde a outra denominação. Então, tem gente aí com 15 anos. Se eu fosse essas pessoas que alguns acreditam aqui, entendeu? Agora eu não vou barganhar o evangelho mesmo. Samuel Braga oferece para todos os ouvintes, seu pai Júlio, mãe Renata, irmão Julinho. Deus abençoe aí então Samuel Braga. Também a Tereza pede oração por sua família e deseja bênçãos ao pastor. Deus abençoe, querida. Obrigado, Tereza, pelo carinho aí. A Rosa Bueno diz que é uma pena, né, o término da programação, a qual gosta muito. Que Deus continue abençoando o pastor John e família. Obrigado, querida. Amém. Mas tem outras programações abençoadas aí, que a gente tem participado. A gente sabe que tem homens e mulheres de Deus aqui. A gente só decidiu e optou por fazer um programa diferenciado. Torno a dizer, meu intuito não é ofender nenhuma liderança, não é ofender ninguém. Eu tenho um tom enérgico de pregar, sempre foi assim. Era pior ainda. Revi muito dos meus conceitos.
procurei melhorar a minha oratória, procurei melhorar a minha compostura, a minha ética, para poder, de alguma forma, atender melhor os amados e queridos irmãos. Mas o evangelho não tem como ser barganhado. O que diz respeito à minha pessoa, eu posso mudar. Eu posso ter um comportamento diferente, eu posso ser mais pacífico em vez de ser mais enérgico, eu tenho condições de refrear e poder me conter em determinados assuntos, mas quando diz respeito à verdade do evangelho, não há como barganhar. E infelizmente eu até consigo pregar em alguns momentos da minha vida, em determinados cultos, como já foi aqui. Eu lembro que o meu filho na fé, o evangelista Jonathan, esses dias diz assim: nossa, o senhor estava muito motivacional quando o senhor pregou acerca do endemoniado de Gadara. O senhor estava até aparecendo itinerante. Então, há dias que Deus quer nos usar desta maneira, para poder alcançar alguém que está ferido, que esteja em um contexto que ele precisa ser sustentado, animado, alavancado para cima. Mas na maioria das vezes, uma liderança, ela não vai pregar como itinerante todas as vezes. Ela não vai com o propósito somente de levar uma mensagem que traga uma reflexão para a pessoa, para que ela possa, sim, conquistar alguma coisa. Na verdade, ele vai levar uma mensagem que faça com que a pessoa venha refletir que tudo que ela vai adquirir é por questão da convivência, do relacionamento dela com Deus. Então, se essa pessoa vive a palavra, ele vai entender que todas as demais coisas que ele vai galgar é consequência daquilo que Deus vai fazer na vida dele. Não vai necessitar ele correr atrás, não vai necessitar que alguém o prometa. Por exemplo, ontem eu estava conversando com algumas ovelhas e eu quero que você preste atenção agora nisso aqui, é importante. Isso é importante. Não vou falar o nome, não vou falar a igreja, mas é um fato. Determinadas pessoas aqui que se levantaram esses tempos atrás, muitas igrejas que eu vi levantando e caindo, e nos criticavam muito por falar, eu nunca errei. Todas as igrejas que eu disse, não vai aguentar, e não aguentou. Não é porque eu disse, porque todo pastor sério, você também deve ter um pastor sério, que prega a verdade, sabe quando uma igreja está fora das escrituras. Esse pastor ficava na porta, pegava a placa do carro e depois revelava. Estava dando 300 pessoas no culto dele. Pessoas doentes, mexendo com o emocional das pessoas que haviam perdido seus entes queridos. E a gente via vídeos de pessoas chorando, pessoas falando que Deus estava lá. E essa pessoa se beneficiou financeiramente da necessidade dessas pessoas. Depois teve muitos grandes problemas aqui na cidade. Enfim, a igreja acabou em nada. Por quê? Porque o propósito não era o reino de Deus. Quando o propósito é o reino de Deus, a pessoa ela trabalha, seja com 2, 3, 4. Nós temos igrejas seríssimas aqui em Itapira, que começaram pequeninas e que ficaram muitos anos pequeninas, sem visibilidade estética, embora sendo sempre visível no seu comportamento doutrinário, na compostura do pastor, na ética. Eu não vou citar nomes, porque às vezes eu falo de um pastor, não falo do outro, falo assim, fulano está tentando puxar sardinha. Até porque essa pessoa que eu tenho em mente agora, Hoje, não, embora eu preguei muitas vezes lá, enviei muitos pregadores lá, hoje não me recebe mais por conta de eu ter saído da outra igreja da onde eu saí. Mas é um excelente pastor e hoje a igreja ela tem expressividade, tá? Hoje ela cresceu em termos de construção, ela tem um grupo maior de pessoas, como eu disse, desde aquela época essa pessoa já tinha visibilidade pela sua ética, pelos seus ensinamentos, era uma igreja pequenininha, mas não estava preocupada com o inchaço e o crescimento rápido. E aí ela foi crescendo de maneira vagarosa, né? De maneira gradual, como é o normal de toda igreja séria. Toda igreja séria não vai crescer do dia para a noite, não vai abrir e amanhã já vai estar abarrotada de pessoas. Ela vai levar anos para se estruturar, para galgar esses membros que precisarão ser lapidados, que precisarão ser inseridos no hall de membro da igreja e ali passar por algumas instruções e avaliações e essa pessoa vai se desenvolvendo, vai crescendo. É isso que acontece com as igrejas sérias e que após ocorrer tudo isso não quebra mais. Essa igreja ela se estabelece e ela fica fixada. Pode esse pastor jubilar, pode esse pastor vir a óbito, ou pode esse pastor ser, estando numa denominação grande, deslocado para uma outra cidade ou uma outra
um outro bairro aonde a presidência julgue melhor, mais sensata essa pessoa está, aquela igreja não vai se esvaziar, não vai, porque os crentes estão estabelecidos, estão estruturados na palavra. E é isso que muitas pessoas não entendem quando o pastor aqui vem na rádio e fala contra o pecado, fala contra algumas lideranças, porque eu conheço isso. Eu falo, não com o intuito de humilhar o outro pastor ou não, até porque nós não sabemos da intimidade de cada um com Deus. Nós não podemos fazer uma avaliação prévia, observando a vida só da pessoa. Não, nós temos que conviver. Eu aprendi uma coisa com o pastor Edilson, um pai na fé meu também, que era da Aliança Pentecostal de Missões, há uns 17 anos atrás. E ele dizia, John, só se conhece uma pessoa quando se convive com ela. Quer saber quem é o John? Pergunte para minha esposa. Quer saber quem é a Fabiana? Pergunte para mim. Eu durmo com ela. Ela dorme comigo. Então eu conheço. Por que eu estou dizendo isso? Quando eu falo de situações aqui, é porque eu sei. Eu sei de pessoas que estão no altar fornicando, prostituindo, quer dizer, adulterando, né? Porque já está no altar, já é morreiro. De pessoas que estão dentro da igreja, que eu fui... como é que eu posso? Confidente dessas situações. Eu fui confidente. Né? Eu não estou aqui expondo ninguém. Ninguém sabe onde é, que igreja que é, se é da minha, se é da do fulano. Ninguém sabe. Eu posso, como pastor, fazer esse tipo de aplicação. Ninguém vai saber quando foi, se é hoje, se é ontem, se faz um ano, se faz 10. Mas a verdade é que tem muitas pessoas caídas e que estão participando da ceia, estão inseridas dentro da igreja, não no corpo de Cristo espiritual. E aí o pastor John não pode vir aqui pregar contra o pecado, porque isso, de alguma forma, ofende alguém, afeta alguém. Irmãos, o pecado tem que ser denunciado. E eu acredito veementemente que nesses últimos dias Deus vai levantar profetas, pregadores que preguem a verdade. Porque para os tradicionais, para os irmãos reformados de origem calvinista, o pregador é o profeta, né? Já que eles são sensacionistas, mas o profeta hoje é o pregador da palavra, e eu acredito ainda nos dons. Quando eu falo de profeta, eu falo em todo sentido o pregador que denuncia e que ainda tem o dom de profecias, que Deus vai usá-lo poderosamente para denunciar essa corrupção. Agora, quando eu venho num programa desse, com um tema desse, né, um slogan desse, Hora da Verdade, eu não vim aqui para ficar entregando água com açúcar, eu não vim aqui para fazer entretenimento, eu vim aqui com o propósito de ser útil, de ser benéfico na obra do meu Deus. Eu venho aqui com o propósito de dar tudo que eu aprendi, tudo que eu estudei, tudo que eu adquiri e tenho adquirido, e vou continuar adquirindo, vou continuar errando, e vou continuar aprendendo, e transmitindo essas verdades para que as pessoas também amadureçam. E não é isso que nós estamos vendo hoje. Não se preocupe se você não vai ter agenda, porque você fala a verdade. Não se preocupe se as pessoas irão ou não irão gostar de você. É bom que você seja amado. Eu valorizo as pessoas que são benquistas, que são bem amadas. Amém. Mas se você não está sendo amado porque você prega a verdade, não se preocupe com isso. Você não pode ser odiado por ser, né, uma pessoa prepotente, uma pessoa que quer humilhar os outros. Aí não, aí você é mal educado. Agora, eu não sei como as pessoas fazem uma avaliação, né, na perspectiva de cada um é um jeito. Eu tenho a maneira de avaliar, cada um tem a sua maneira. Entendeu? Então, eu não sei. Então, vocês devem fazer essa avaliação, porque nós estamos chegando em dias que Deus vai levantar. Por exemplo, a pandemia. Todo mundo ouviu essas profecias de que Deus iria levantar pessoas para arrancar pessoas debaixo do tapete. Nós temos aí um grande ministério, né, que faz missões mundialmente, é o maior do mundo hoje em missões. Quantos escândalos? A começar pela presidência, hoje, né, atual, depois que o presidente antigo morreu. E Deus falou, eu vou arrancar tudo debaixo do tapete. Grandes pregadores que não saíram na cidade de Itapira, tudo caído, todos caídos. Pessoas falsas, pessoas que pregam a verdade e não vivem. Às vezes eu vejo alguns pregadores também falando de pessoas que têm um comportamento como o meu, né? Assim, a pessoa quando ela quer ser muito santa, quando ela quer ser muito crente, você se preocupe com ela porque ela deve ter alguma coisa errada. Eu falo, isso não se aplica a mim. Porque o dia, irmão, eu não quero que isso aconteça nunca, em nome de Jesus. Mas se um dia eu tiver que trair a minha esposa, eu vou sair da igreja, eu vou falar para ela, ó, eu tô saindo da igreja, eu tô te abandonando, porque eu tenho intenção de ter outra mulher, eu quero ser feliz com outra mulher, ou eu quero me relacionar fisicamente. Eu não vou usar o altar, eu não vou pegar o que é meu, porque eu não vou dar conta a homens, irmãos, eu não adianta esconder de homens. Então eu não pego esse tipo de mensagem para mim, porque já teve altar que eu tive que a pessoa fala assim, quando a pessoa é muito santarrão, ou quer exigir
exige muito, olhe que tem um problema na vida dele. Eu tenho um problema como todo mundo tem, eu sou caído, desde da natureza de Adão. Só que tem uma diferença, eu sou um caído regenerado, eu sou um caído que não vivo deliberadamente para o pecado. Se eu tenho os meus erros, que são pecados também, não são pecados deliberados, são falhas que todo ser humano caído, que está habitando num corpo físico, tem. Eu não vivo uma vida de aparência. Por isso eu prego da maneira que eu prego. Talvez amanhã eu caia, como alguns líderes aqui caiu, ou tropeçou em alguma área da sua vida, e eu tenho que, né, abaixar a cabeça e ouvir alguém dizer, ah lá, estava lá, caiu agora. Amém. Né? Mas hoje eu não caí, e graças a Deus não estou caído. E também não me julgo salvo, não. Não me acho que sou salvo. Não pense que eu acredito que eu sou salvo, não. Mas, pastor John, é bíblico, nós temos que crer. Eu creio, mas o Martinho Lutero, irmãos, os caras viveram em conflito, né? Edward viveu conflito, estava estudando essa semana. Martinho Lutero diz assim, ó, eu pensei que o velho homem tinha morrido no batismo, mas eu não sabia que ele sabia nadar. Então a gente tem que levar em consideração que grandes homens, eles não tinham esse sentimento de salvação também. Eu tropeço a todo momento. Não estou dizendo que espiritualmente eu perco e ganho a salvação. Eu estou dizendo num contexto final em que Deus sabe se eu vou chegar lá ou se eu não vou chegar lá. Eu não fico aqui arrotando santidade dizendo eu sou salvo, eu sou salvo. Eu digo que hoje, estando em Cristo Jesus, recebido a graça dele por meio da fé, eu entendo que a minha vida está de acordo com aquilo que a Bíblia exige. Isso não significa, torna a dizer que eu não tenha falhas. Mas eu sei que a minha conduta hoje, ela tem corroborado com aquilo que Jesus tem exigido de mim. É Ele que fala comigo. Não que as pessoas falam de mim e eu deixo de falar. Amém. É uma avaliação que elas devem fazer, elas têm o direito. Mas eu sei o que Deus fala para mim. Né? Eu não vivo de profecias. Eu recebo elas, mas eu não vivo de profecias. A profecia é a palavra. Eu estou embasado nela. É ela que faz uma avaliação da minha vida. É nela que eu vou buscar, né, a avaliação da minha vida, se eu estou dentro ou se eu estou fora. E o que eu tenho pregado aqui hoje não está fora da Bíblia. O que eu tenho anunciado aqui não está fora. Eu tento pregar a palavra. A Tânia diz, é verdade, pastor. E sentimos o cuidado do pastor. O pastor é um pastor sério, um homem de Deus, muito usado, que prega e que vive sempre. Nós amamos o pastor, a igreja, Deus vai continuar honrando. Amém. Nós amamos vocês também. Então, nós procuramos fazer com zelo aquilo que nós fazemos. Bom, então nós estamos fazendo a obra de Deus não por ganância, não por torpe ganância, não estamos fazendo para aparecer, não abrimos igreja por isso. Eu vou falar uma coisa aqui que talvez eu não tenha falado. Irmão, se eu tivesse condições de voltar na onde eu estava, eu voltaria. Só que se eu voltar, hoje eu vou abrir o coração, o último programa, tô falando só bênção, não estou brigando com ninguém. Eu não volto, irmãos, porque eu traria problemas para o ministério. Eu traria problemas. Eu estaria de novo, talvez ali, né, incomodando alguém, com o intuito, talvez, que alguém pense que eu vou assumir o lugar da liderança, ou voltando. O pastor teria mais problema comigo lá hoje do que fora. Para ele seria uma benção. Eu tenho certeza, vou testar o nome, eu tenho certeza que o pastor Sebastião me receberia. Hoje eu tenho uma liberdade que eu não tinha. Eu era muito bem abençoado lá, eu tinha liberdades, mas hoje eu posso fazer muitas coisas que eu não podia fazer lá. E não é por isso que eu não volto, irmãos. Eu tenho vontade de voltar. Eu sempre gostei e amo a igreja lá. Eu não volto porque eu não quero que a liderança que me presidia tenha problemas com obreiros que... eu não vou falar da pessoa. Tenha problemas com obreiros que entendem que... é o que alguns acham, né? Que eu quero ser santo demais, que eu quero ser crente demais. Agora eu não sei o que é ser santo demais, porque eu sou pecador. Eu tropeço muito, eu falho muito. Mas, infelizmente, eu sei que eu seria uma pedra de tropeço. Se eu voltasse lá hoje, a igreja ia virar de ponta cabeça. Ia virar. Se metade ou mais da igreja ia me abraçar, porque a comunidade em si nos amava muito, eu sei porque esses irmãos nos informam acerca disso, eles nos abraçam. Eu sei quantas vezes eu saí do altar e eu tive o carinho ali de muitos irmãos falando isso para mim, mas boa parte dos obreiros não seriam assim. Por quê? Porque eu era uma ameaça. Não era uma ameaça, mas que ameaça em que sentido? Nós somos cristãos, justamente por isso, talvez por ter tido a promessa de que eu seria o pastor presidente da igreja. Não vou abrir o jogo, era essa mesmo, o pastor prometeu para mim. Eu estava sendo treinado para isso, mas não era algo que estava no meu coração. Agora eu caí na besteira um dia de abrir o meu coração e dizer que agora eu queria. Porque eu via tantas coisas erradas acontecendo, não por parte da liderança, mas por parte de algumas pessoas. Eu falei que agora eu quero. E eu queria no tempo de Deus, na hora de Deus.
Então eu tenho que falar o que eu falo, eu tenho que ser responsável pelas minhas palavras. Não vai falar assim, o senhor nunca quis, mas o senhor falou para alguém. Eu falei, eu caí na besteira, num momento de loucura, de arrogância da minha parte, porque estava havendo tanta imposição que alguém estava querendo meu mal. Eu disse assim, e se eu quiser e pronto, vai ser, Deus falou. Deus falou, pastor? Deus falou comigo. Deus usou pessoas lá dentro, de fora. Não foi um, não foi dois, não foi três, não foi quatro. Deus falou comigo. Talvez seja por isso que eu paguei muito preço. Porque eu saí da direção da onde eu teria que estar. Só que está cumprindo do mesmo jeito. Eu poderia ser presidente aqui, presidente lá, em qualquer lugar. Não importa. O que Deus tem para mim, ninguém vai impedir. Eu poderia estar em qualquer denominação aí. Se Deus falasse para mim que eu ia ocupar uma cadeira de destaque, eu vou ocupar. Porque Deus é soberano, Ele faz. E ele não precisa do homem para fazer, ele faz o que ele quer. Você só precisa estar na direção e na dependência dele. Então, trazendo por miúdos aqui, se eu voltasse hoje para a igreja que eu amo tanto, que é a ICPI, a antiga ICPB, eu traria mais problemas do que benefício. Se por um lado a minha liderança e outros irmãos estariam felizes por eu estar ali trabalhando, servindo ao pastor, que eu não tenho dificuldade de servir, seria bênção. Mas por outro lado eu teria problemas. Né? Com pessoas que diriam, voltou, não sei o quê, blá, 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 blá. E hoje, como eu digo, eu tenho uma liberdade que lá eu não tinha. Hoje eu posso empreender em outros lugares, que eu não quero falar o que a direita faz, a esquerda não faz, que eu não podia. Hoje eu tenho ajudado pessoas de outros países, de outra denominação, inclusive dessa que eu fazia parte, de outra denominação que eu nem conheço, porque eu sou o presidente, porque eu tenho essa liberdade de fazer, e eu não tinha, porque tudo que eu fazia, eu sou obrigado a prestar conta, e esse é um problema também, porque você ganha, só que você não pode aplicar, porque isso traz inveja, isso traz ciúmes, porque eu colocava numa congregação, começava a fazer as coisas, mas tá gastando demais, mas tudo com decência, com ordem, com a ordem do pastor, mas implica. Então, que os irmãos entendam que eu estou dizendo no sentido que eu não saí porque eu não estava bem onde eu estava, não. Eu não saí porque eu queria ser cacique, não. Eu gostava muito, não, eu amo a igreja lá. Eu estou dizendo, se eu pudesse, eu estaria lá até hoje. Mas para evitar problemas, para mim, porque eu tinha medo de perder minha salvação. Eu tinha medo de ficar ali tomando Santa Ceia de maneira hipócrita, tendo que ficar pedindo perdão todo mês porque alguém está chateado comigo. Mas não foi você que ofendeu, mas biblicamente a Bíblia não diz que se eu tenho uma coisa contra o meu irmão, mas se eu sei que o irmão tem alguma coisa contra mim, eu devo ir até ele. Então o problema é esse. A Bíblia não diz que eu tenho que eu tenho que ter contra ele. É ele tendo contra mim, eu já tenho um problema. Então eu tinha muitos desses problemas aí. Pessoas que, infelizmente, visam só as coisas dessa terra. Eu não viso a terra. Eu já falei para os irmãos hoje. Eu falei lá na reunião. Falei, se vocês acharem por bem fechar a igreja, que a gente é assim, que a gente prega duro, que a gente... Não, pastor, nós viemos para cá porque a igreja é séria. Eu falei esses tempos atrás, se vocês quiserem que a gente feche a Dinamis, a gente fecha. Eu vou para uma igreja maior. Se eu não for para uma igreja na cidade, eu vou para outra cidade. Eu não tenho problema de servir. Só que aonde eu for, eu vou ser uma pedra de tropeço. Por quê? Porque eu vou trabalhar. É só o que eu sei fazer. E quando você trabalha e está com pessoas que não trabalham, vai causar indiferença. Eu sei porque eu fui obreiro e eu vi pessoas chegando e falaram assim, mas fulano chegou agora e já está sendo honrado. Só que ninguém sabe a história de fulano. Eu já fui assim. Então você amadurece com o tempo. Você aprende com as consequências do erro que você cometeu. Porque nós não sabemos a história do fulano, do Beltrano, que chegou agora e está recebendo. Se o fulano está recebendo, é porque quem deu foi Deus. Se o homem deu, se frustra. Se o homem deu, a pessoa não produz. Se a pessoa está produzindo, está prosperando, Deus está dizendo. É o caso de Davi. Quem fez Davi rei? Foi Deus. Os irmãos não achavam que ele era próprio. Todo mundo olhava para ele de maneira insignificante. Mas foi o homem que Deus escolheu. E à medida que ele ia batalhando, guerreando, o próprio Saul não precisou nem que Deus falasse. Ele via o Espírito de Deus na vida de Davi. Assim é quando você chega. Em qualquer lugar que você chega, que você tem vontade de trabalhar, o pastor vai te abraçar. Os irmãos que são humildes vai te abraçar. Mas os que são carne de pescoço, não importa a denominação, isso é regra. Eu já passei em algumas, eu já vim de grande convenção, é regra. Se tem os carne de pescoço, se tem o joio ali, eles vão dar problema para você. Eles vão te perseguir, eles vão tentar puxar o seu tapete, apesar que no crente mesmo não tem tapete, né? Eu tenho rocha. Você tem duas bases, ou é areia ou é rocha. Eu tenho rocha. Essas coisas não me preocupam. Então, quando eu saí para não dar problema. Eu não saí com problema, eu saí para não dar problema, porque eu também arrumo problema. Se botar a cara, eu vou para cima.
Não vou brigar, eu estou dizendo biblicamente, vai ter que provar para mim, vai ter que mostrar para mim que está errado. Se mostrar que está errado, bem, eu vou lá e... Mas é difícil, não tem, porque quem trabalha, irmão, está fazendo a vontade do reino. Quem trabalha está obedecendo, quem trabalha se esforça. Então, é o que a gente está vendo hoje. Então tem muita gente aí, fazendo de qualquer maneira, fazendo para se aparecer, e infelizmente. Olha, hoje a irmã Lu colocou um radinho abençoado aqui, vou até mostrar para vocês. Às vezes vocês até conseguem ouvir o fundo aí agora, ó, para fazer a live, tá vendo? Bênção de Deus. Então nós vamos ouvir a chamada aí dos patrocinadores, não é porque é o último programa que a gente vai deixar de honrar com os nossos compromissos. Então nós vamos ouvir a chamada, depois a gente já vai direto aí falar mais um pouquinho com vocês aí. Então vamos ouvir a chamada dos patrocinadores e os irmãos interajam conosco aí. Eu vi que muita gente saiu, né? Cansa também. O pastor John ficar falando, no fim nem pregou aqui, só introdução. Fale conosco aí. Vai ser bênção em nome de Jesus. Vamos lá. Patrocinadores. Atenção, atenção! Quer economizar de verdade? Então, aproveita as ofertas imbatíveis do Supermercado Bonassi. Ofertas para você sair com o carrinho cheio. Você não pode perder. Toda semana temos o Festival das Pizzas. Vários sabores, pizzas deliciosas e de qualidade. Assados sob encomenda, aos sábados e aos domingos, a pronta entrega. Várias opções para você saborear: pernil, frango, lombo recheado, rocambole de carne, cupim e muito mais. Estamos fazendo delivery. Se preferir, não saia de casa. Faça suas compras pelo telefone. Anote aí: 19 987 32 1908 ou 19 3843 2483. Glória a Deus. Supermercado Bonassi, atendimento especial para você nesse momento delicado. Nosso endereço: Avenida São Paulo, 244, Vila Ilse. Quero mandar aqui os parabéns para a missionária Odete. Missionária Odete, Deus te abençoe, querida. Bom, deixei uma mensagem lá no Facebook para a senhora lá, que as bênçãos do Eterno estejam sobre a senhora. A senhora é um referencial nessa cidade, de dignidade, de perseverança, de mulher de Deus. É um exemplo aí a ser seguido. Não acredito que essa nova geração vá ter a senhora como exemplo, né? Nós temos uma geração mais antiga aí, como eu, vê a senhora como uma mulher de Deus. Eu digo princípios, padrões, né? Mas, enfim, que Deus ainda lhe dê muitos anos de vida para que possa influenciar outras gerações aí, como a senhora aí, que é um exemplo de dedicação, de esforço na obra do Senhor, mesmo tendo suas limitações. Deus abençoe, feliz aniversário. Um abraço também a Vânia, né? A Vânia fez aniversário ontem. A bênção de Deus, vou mandar um abraço para ela. É isso aí, pessoal. Último dia aqui, triste, bastante triste, mas Deus sabe todas as coisas, né? Bênção de Deus, tudo tem o seu tempo determinado. Talvez foi esse o tempo que Deus nos preparou para estar aqui. Hoje nós vamos sortear esse livro aqui, ó. Esse livro do ITEP aqui, ó, de bibliologia, um livro maravilhoso, inclusive da escola que nós estudamos. O pastor Daniel é o reitor, presidente desse seminário, uma bênção, você que quer estudar teologia. Mas hoje eu vou te dar de brinde, você vai adquirir muito conhecimento através desse livro. Hoje, o nosso último dia aqui na rádio, é fascinante, muito triste, mas eu agradeço cada mensagem de carinho, tantas mensagens aqui, ó, de pessoas falando do programa, falando bem, elogiando o programa, dizendo que o programa é um referencial. Eu agradeço de coração mesmo, de coração, todo o carinho de vocês aí. Não vai, Thaís, hoje ainda nós não temos um outro horário em mente, tá bom? Eu peço desculpas aí por não ter essa informação ainda, mas Deus sabe todas as coisas, né? Deus sabe. Amém. Eu agradeço a sua família também. Que Deus abençoe. Sua família também. Meu Deus. Já vamos voltar aqui, irmãos. Calma aí que tá nos patrocínios. Atuando em vários segmentos: perfumaria, cosméticos, maquiagem, linha infantil, higiene pessoal, perfumaria, bem-estar e saúde. A oportunidade que você esperava chegou. A Trilux Consultorias.
Seja uma consultora e ganhe uma renda extra. Maiores informações. WhatsApp 991917508. Estamos no Instagram, Abrilux Consultoria. Então é isso aí, amados e queridos ouvintes. Voltamos aqui agora para os ouvintes ao vivo aí na programação da Rádio Novo Cântico, tá? 87,9. E nós estamos aqui quase que no finalzinho dessa programação. Eu vou ler o salmo que a nossa irmã missionária Andréia Godoy indicou aí para vocês. Vocês podem estar lendo em casa. É um salmo que fala sobre oração a favor do rei, tá? É um salmo de Davi. O Senhor te responda no dia da tribulação. O nome do Deus de Jacó te eleve em segurança. Tá bom? Então está aí esse maravilhoso salmo aí de Davi. E você pode refletir aí nesse salmo de número 20. Quero aqui mais uma vez agradecer a todos os amados e queridos ouvintes, mandando um abraço aí para a minha amiga, irmã Vânia, que no dia de ontem também completou mais um ano de vida. Que as bênçãos do Senhor te cerquem aí com toda a vitória. Irmãos, eu não sei se dá tempo ainda de nós aqui meditarmos um pouquinho na palavra, então eu vou ouvir um louvor pedido pela nossa irmã Angelina, minha tia, né, está oferecendo para a Maiara, que está fazendo aniversário. Então nós vamos ouvir um louvor aí, nesse momento. Eu peço que você continue aqui até o final, sendo esse o último programa. Quero aqui deixar o meu carinho a todos vocês que estão conosco todas as quintas-feiras aqui, participando dessa programação. Hoje nós comentamos um pouquinho de 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1, falando dos tempos presentes em que nós estamos vivendo aqui, dias dificílimos, dias em que as pessoas não querem mais uma igreja onde elas venham ouvir a verdade, porque a verdade ela é confrontadora, a verdade ela é libertadora. Então nós vamos de louvor, tá bom? E daqui a pouquinho a gente volta, quem sabe dê para meditar um pouquinho nas Sagradas Escrituras aí em nome de Jesus. Vou colocar aqui para vocês ouvirem o louvor que vai ser entoado aí, em nome de Jesus. Vamos lá, vamos de louvor aí. Glória a Deus. A tempestade breve vai passar. Jesus que o barco no meio do mar. Ele é o piloto e quando guia o barco, o crente tem vitória. Faça como a palmeira quando o vento vem. Ele arrasta tudo e ela vai também. Mas quando ele passa, ela se levanta e canta a vitória. Depois se levanta.
Glória a Deus. A tempestade breve vai passar. Jesus que o barco no meio do mar. Ele é o piloto e quando guia o barco, o crente tem vitória. Faça como a palmeira quando o vento vem. Ele arrasta tudo e ela vai também. Mas quando ele passa, ela se levanta e canta a vitória. A tempestade breve vai passar. Jesus que o barco no meio do mar. Ele é o piloto e quando guia o barco, o crente tem vitória. Faça como a palmeira quando o vento vem. Ele arrasta tudo e ela vai também. Mas quando ele passa, ela se levanta e canta a vitória. Maravilha, maravilha, maravilha. Ouvimos aí então, que louvor maravilhoso aí, oferecido pela nossa irmã Angelina, minha tia aí, que Deus abençoe. Queridos, eu quero aqui em rápidas palavras compartilhar com vocês um texto no livro do Apocalipse, capítulo de número 3. Vai ser breve o nosso comentário aqui acerca desta igreja. Eu não vou me deter muito ao contexto épico, cultural, tá bom? Mas eu quero aqui, em poucas palavras, poder compartilhar algo de Deus com vocês que estão conosco aí desde o princípio. Aí. Nós estávamos com um número maior na live. É claro que por conta do trabalho, da hora, alguns já voltaram do seu horário de almoço e não estão nos acompanhando mais. Mas eu quero ler aqui um texto com vocês, no capítulo número 3, versículo 7, que diz assim: Ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei que alguns das sinagogas de Satanás, desses que a si mesmo se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que vos farei servir e prostrar-se aos teus pés, e conhecer que te amei, ou eu te amo, né? Depende da tradução. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, né? Paciência, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre todo o mundo. Venho sem demora, conserva o que tem, para que ninguém roube a tua coroa. Queridos, o vidente João, nessa passagem aqui, sem dúvida, ele nos faz uma promessa escatológica. O Cristo que tem a chave, né, a autoridade aí, dará ao mundo os benefícios do reino, do seu evangelho, e tornará os homens os seus súditos. O João, o vidente, agora, enfrentando forte perseguição, os irmãos sabem que a antiga tradição eclesiástica, nessa narrativa aqui, atribui o livro do Apocalipse a João. Esse mesmo João que esteve na ilha de Pátimo, esse mesmo João que escreveu o Evangelho e as 3 epístolas que levam o seu nome. Tá? As evidências desse livro aqui indicam que foi escrito num período de extrema perseguição, iniciado por Nero por volta do ano 64, tá? Quando ele incendiou Roma e acusou os cristãos, mas alguns vão datar esse livro um pouco mais posteriormente, no período de Domiciano, que é entre 81 a 96 depois de Cristo, tá bom? Nessa ocasião, ele havia fugido para Éfeso, o vidente João. E é interessante nós notarmos que o texto diz que Jesus, ele conhece a condição espiritual desta igreja, né? Ele tem essa autoridade, né? E ele dará à sua igreja esse benefício. A porta que é aberta seria uma porta de oportunidade, de disseminação do evangelho, de anunciar o evangelho. E nós vamos encontrar aqui que, com base em declarações, né, aí do nosso irmão João, Jesus, ele conhecia a condição espiritual desta igreja, né? A Bíblia diz assim, que abre ninguém fecha e fecha e ninguém abre. Essas palavras, o que elas demonstram? Elas nos dão a entender que o senhorio de Cristo, né? Isso pode ser também confrontado com a passagem de Mateus, capítulo de número 28, versículo 12, né? Onde você lê que toda autoridade me foi dada nos céus e na terra.
Então Jesus ele tem essa autoridade, ele foi investido desse poder pelo Pai, né? E o prazer de Cristo ele é abrir a porta, né, para todas as nações, para que ouçam o Evangelho, para que ouçam a sua verdade. Então esse é o objetivo desta abertura desta porta, né? De maneira às vezes interpretada por alguns como sendo uma porta de bênçãos, de benefícios, de prosperidade, tá bom? Os irmãos usam muito para isso, mas na verdade aqui a oportunidade é de evangelização. Então o Cristo que tem essa autoridade, que tem esse poder, que anda entre os candeeiros e que agora está se direcionando às suas igrejas, ele diz: eu conheço as suas obras. Essa é uma declaração comum a todas as outras igrejas também, porque ele, sendo o Senhor da igreja, ele tem essa capacidade de conhecer o pensamento, as intenções do coração, qual o propósito pelo qual aquela igreja estava ali estabelecida, tá? Ou declaro direto por inferência, ele estava querendo dizer assim, equivalia a essa declaração assim: conheço as suas condições espirituais em geral. Jesus ele conhecia a condição espiritual de cada uma desta igreja. E para esta igreja, uma igreja que está num local que havia muitos terremotos, uma igreja na sua maioria composta por pessoas humildes, como eu estou vendo aqui nesse contexto, né? Para essa igreja sem forças aos olhos do mundo, porque Jesus diz: olha, você tem pouca força, né? Você tem poucas forças, né? Jesus a parabeniza pela sua fidelidade, mesmo ela não sendo aquela igreja poderosa de Atos dos Apóstolos que acabara de receber, né, a capacitação, o revestimento do Espírito Santo, que estava cumprindo a profecia do profeta Joel. Esta igreja, mesmo não sendo aquela igreja de Atos, ela continuava sendo fiel. O que isso nos ensina nos dias atuais em que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo dias turbulentos, nós estamos vendo dias de grande perseguição, a ideologia de gênero, a imposição do mundo, né, querendo calar a igreja, querendo estagnar a igreja, querendo de alguma forma ofuscar a igreja, mas Jesus já disse, queridos, que a porta do inferno não prevaleceria contra essa igreja, lá em Mateus, né, 16. Então não adianta o mundo tentar investir, não adianta o diabo tentar lutar, e aqui está um exemplo de fidelidade. Não importa, né, o quanto de força nós tenhamos, o importante é que nós continuemos a ser fiel. Talvez hoje você não está nas melhores condições espirituais que você gostaria de estar, mas você ainda não voltou atrás, não se entregou. E Jesus está olhando para essa igreja pequena, né? Olhando a sua fragilidade, dizendo: eu sei que você tem pouca força. A igreja tem pouca força, talvez por ser uma igreja pequena, porque era uma igreja pequena. Então nós estamos aqui pensando com você, talvez por ser formada de crentes pobres e escravos, como diz o Dr. Hernandes Dias Lopes, talvez por não ter influência política e social como tinha a igreja de Laodiceia, né? Que vem logo após essa igreja, a sua advertência, aí, uma igreja opulenta, uma igreja grandiosa, uma igreja rica, mas apática, uma igreja morna, uma igreja que não influenciava a sociedade, mas que por sinal estava sendo influenciada pela idolatria, que estava sendo influenciada pela malignidade do mundo. Uma igreja que não dispunha de influência, mas ela tem guardado a palavra de Cristo e não tem negado o seu nome. Quantas igrejas estão sobrevivendo assim nos dias atuais? Igrejas que não têm influência, igrejas que não estão na grande mídia, mas são essas igrejas que estão nas favelas, são essas igrejas que estão nos campos, são essas igrejas que estão nos valados, são essas igrejas que estão nas aldeias indígenas, são essas igrejas que estão contribuindo com missões, são essas igrejas que estão indo atrás dos drogados, das prostitutas, dos feiticeiros, dos macumbeiros, dos bruxos. São igrejas como essa que por vezes não têm um papel expressivo diante da sociedade, mas que Deus tem se agradado dela, como tem se agradado da igreja de Filadélfia, né? Filadélfia vem de filos, amor de irmão, é uma homenagem, né? Eu não vou entrar no mérito da questão, porque eu não tenho tempo para isso. É muito bom quando você fala isso, dá um pano histórico de fundo também, por que ela se chamava, qual é o contexto que ela habitava, isso é muito importante. Mas como eu tenho pouco tempo, eu quero me deter aos pormenores aqui, né? Porque é uma igreja fraca aos olhos do mundo, mas ela é forte espiritualmente diante de Deus, né? E Deus, por sua vez, ele pega as coisas loucas desse mundo para envergonhar as sábias e as fracas para envergonhar as fortes, né? E a Bíblia está dizendo para nós que Jesus, que tem a chave, essa autoridade que já é dele, né? Já é dele.
vai dizer assim, a porta é um símbolo da oportunidade da igreja. Ele está dando uma oportunidade à igreja para que a igreja pregue, para que a igreja evangelize, para que a igreja avance, para que a igreja faça. A chave é símbolo da autoridade de Cristo, né? E a coluna do templo de Deus, a segurança do vencedor, né? Quando Jesus diz assim, eu farei com que ele seja coluna no templo do meu Deus. Eu quero aqui falar algo histórico para vocês. Os reis de antigamente, eles tinham como hábito, quando queriam honrar os seus grandes guerreiros, os seus valentes, né, condecorá-los, eles colocavam o seu nome em uma pilastra, né, do templo para homenageá-lo. Então Cristo não ia fazer por menos. Então, pegando esse contexto, esse gancho, Jesus diz assim, eu farei de vocês coluna no templo do meu Deus e eu darei a vocês um novo nome. Então está aí a esperança da igreja, né? Para a igreja perseguida, odiada pelo mundo, Jesus disse que ela é amada, né? Ela está enfrentando um contexto de perseguição, de luta, de falsos judeus que se diziam judeus e não eram judeus nada, né? Esses judeus que se diziam crentes, que eram salvos, né? Acreditavam ser salvos, não eram descendentes de Abraão, tá? Não eram descendentes de Abraão. Por isso não tinham parte na herança de Deus. Mas Jesus vai dizer para essa igreja, que tem esse grupo de pessoas dentro dela, que diziam-se crentes, diziam-se judeus e não eram. Jesus diz, né, que a igreja, né, não é a igreja que se dobrará ao judaísmo, mas os judeus é que reconhecem que a igreja é o povo de Deus e verão que Jesus ama a sua igreja. A igreja será honrada. Aqui Cristo está com ela, né, no céu. Reinaremos com ele e nos assentaremos nos tronos para julgar o mundo. Somos o povo amado de Deus, né? O seu rebanho, a sua vinha, a sua noiva, a sua delícia, a menina dos seus olhos. Isso são adjetivos que Jesus nos faz a nós, cristãos. Então eu quero que você fique com essa reflexão. A igreja que tinha pouca força, a igreja na sua maioria composta por membros pobres, na sua maioria escravos, né? Ela tem da parte de Deus agora o seu incentivo. O incentivo da sua permanência, da sua fidelidade, né? Eu conheço as suas condições espirituais e por isso eu tenho colocado diante de ti uma porta aberta. É Cristo quem nos abre a porta, é Cristo quem nos dá a oportunidade para evangelizar, para pregar, para anunciar as boas novas do Evangelho. É Cristo quem faz. A igreja é pequena, composta por pobres. O poder espiritual comparado ao Pentecoste não era aquele mesmo poder. Entretanto, em nada Jesus vai condenar ela. Jesus não a condena. Pelo contrário, Jesus diz assim, eu sei que você tem pouca força. Mas o que chama a atenção de Cristo é que, tendo pouca força, ela continuava sendo fiel. Ela continuava tendo uma vida ilibada. Ela continuava mantendo seus princípios. Ela não havia se corrompido como muitas igrejas. Ela não é exortada a se arrepender. Pelo contrário, Jesus promete dar a ela o livramento, que para nós, pré-tribulacionistas, dispensacionalistas, né? Eu vou puxar um pouquinho a sardinha aqui para a gente que acredita no arrebatamento da igreja. Ele diz, e eu te livrarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo. Porque não havia lógica, né? É complicado. Então, ela tem pouca força, ela está ali num contexto de crise, de perseguição. Jesus está olhando para ela, mas Jesus vai dizer, né, se alguém me ama, eu vou pegar um versículo aqui em João 14:3, se alguém me ama, guardará a minha palavra, né? Aqui em Filadélfia, nesse contexto aqui, ao invés do eclesiatismo e o indiferentismo, encontramos uma igreja vívida, né? Uma igreja fervorosa, e a reação entre a palavra conhecida do conhecido Senhor, né? Disse Neil, né? Disse Neil, citado aí por Champlin. Então nós vemos aí que esta igreja ela mantinha o seu princípio, a sua fervorosidade. Não importa o tamanho da sua igreja, não importa o seu cargo eclesiástico, não importa se você dispõe de poder aquisitivo ou não, se você está enfrentando oposição ou não, mantenha sua posição, mantenha-se fiel a Deus, tenha uma vida ilibada, tenha uma vida de oração, tenha uma vida de jejum, tenha uma vida de comprometimento com as Sagradas Escrituras, porque em Marcos capítulo 9, versículo 23 diz que tudo é possível àquele que crê. Essa igreja, ela demonstra para nós que é possível, em meio ao caos, em meio às muitas adversidades da vida, ser fiel,
e ser condecorada por Cristo. Cristo está elogiando essa igreja pelo seu esforço, pelo seu empenho, pela sua dedicação, porque ele conhecia o estado espiritual desta igreja, a condição espiritual desta igreja. E esse mesmo Cristo hoje, através dessa mesma escritura, ele faz uma avaliação no meu e no seu coração. E como é que nós estamos hoje? O que Jesus diria acerca de nós, da nossa conduta hoje? Porque ele está analisando a sua igreja. A igreja pela qual ele morreu e ressuscitou. A igreja que ele garantiu os benefícios do reino, porque ele tem autoridade. É ele quem tem o poder de outorgar esta autoridade a nós, né? No grego, exousia, né? Autoridade. Ele nos outorgou essa autoridade. Ele nos outorgou dinamis, poder, dunamis, que vem de dinamite, poder, poder que vai além, poder que excede. É ele quem nos habilitou com esse poder. E qual seria a avaliação de Cristo hoje na nossa vida, no contexto das igrejas atuais? Qual é o contexto que essas igrejas hoje encaixariam? Há quem diga, né, no contexto histórico, que a igreja que nós estamos vivendo hoje é a igreja de Laodiceia. Né? Uma igreja abarrotada de bens materiais, opulenta, pomposa, uma igreja cheia de glamour, mas que na verdade está longe de agradar o coração de Deus, porque está numa mornidão, né? Não está nem lá e nem cá. Tem muito crente assim, né, irmãos? Não pode falar de crente. Mas está nem lá e nem cá. Mas essa é uma verdade. Queridos, olha aqui, ó. Então eu vou sortear, tá bom? Nós estamos acabando aqui, tá? Eu vou pegar o nome de todo mundo que comentou a live, que participou. Vou fazer aí a votação e depois eu mando para vocês, tá? Eu não vou fazer aqui ao vivo, porque eu não tenho aqui, mas vou fazer uma live ao vivo, tá? Vou fazer ainda hoje, chegando na minha casa, vou fazer uma outra live. E aí eu entro em contato com você. Peguei todos os nomes aqui dos irmãos que ligaram na rádio, os irmãos que falaram pela live. Eu não vou fazer agora porque eu tô sozinho, então eu tenho que anotar, né, irmãos? Tem que anotar. Aí vou anotar o papelzinho, vou dobrar, vou fazer aí e vou sortear hoje ainda para os irmãos. Mesmo os irmãos que não vão acompanhar outra live vão estar concorrendo, não tem problema, eu chamo no message, alguns eu tenho WhatsApp, pode ficar tranquilo que a gente é honesto, tá bom? Hoje esse livro vai embora e quem sabe vocês sejam beneficiados. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Minha gratidão aí aos amados irmãos que ligaram para cá. Minha gratidão à Lu, vou ficar um tempão sem ver ela agora, mas que Deus continue te abençoando, você e sua família são bênçãos na nossa vida e na vida de muitas famílias itapirense aí, é bênção de Deus. Que Deus venha preparar alguém que tenha condições de estar nesse horário aqui, para preencher esse espaço aqui na programação, né, para poder levar aí a preciosa semente ao coração de vocês e com certeza nós estaremos orando por vocês, espero que vocês orem por nós. Oremos. Pai bendito, Pai amado, eu quero orar aqui, Senhor, pela vida da Bianca, eu quero orar pela vida do pastor José Roberto, pelo Edson, pela Rose, Senhor, meu Deus e meu Pai. Em nome de Jesus, que parabeniza aí também, Senhor, a programação. A Tereza, Senhor, o Samuel, estão pedindo oração pelos seus familiares. A Andréia Godoy, Senhor, presbítero Juarez, que o Senhor venha abençoá-lo, Senhor, meu Deus e meu Pai. Ele diz, meu Deus e meu Pai, o Senhor disse o que ele falou, viu o que ele falou, que a verdade precisa ser pregada e que tem ouvidos que ouçam essa verdade. Abençoe minha tia Angelina, Maiara, que está fazendo aniversário. Abençoe a missionária Odete, abençoe, Senhor, a irmã Vânia, a Rose, Senhor, meu Deus e meu Pai, aí em nome, a Rosa Bueno, Senhor, em nome de Jesus, a Rose, que o Senhor alcance a todos em nome de Jesus e que o Senhor nos abençoe aí em nome de Jesus também ao longo do nosso dia, nos guardando e nos livrando de todos os males. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus, meu Deus. Amém. Um abraço a todos, queridos, que Deus abençoe em Cristo Jesus e querendo Deus, nós voltaremos aqui para a glória do nome do Senhor um dia. Meu amigo pastor Cerner, um abraço. Deus abençoe a todos. Fui!